Capítulo 2. Benjamin Turner. Na escola, no refeitório, estava na mesa dos populares. Todos estavam comendo. Hillary, Amélia e Lucy estavam tomando um shake diet de morango. E haviam levado batata doce cozida e muita salada, e um nano pedaço de filé de frango. Bem, tudo bem, sei que as pessoas têm que adotar hábitos saudáveis, não nego, porém, quando eu apareci com um sanduíche de presunto com queijo e maionese, folha de alface e uma fatia de tomate, e quando estava prestes a dar a primeira mordida, Hillary deu um tapa na minha mão, e o hambúrguer caiu no chão. Hey, por que você fez isso, Hillary? Perguntei um pouco insatisfeita. Você vai ingerir um monte de carboidrato e uma tonelada de caloria. Disse Hillary. Hillary, isso não irá me fazer mal, disse eu. Ah, vai sim. Disse Hillary. Madge, é tão ingênua. Disse Amélia. Aquilo vai descer e vai virar gordurinhas no seu quadril ou coxas. Disse Lucy. Quer virar uma Buda? Perguntou Hillary. Gente! Quer virar um lutador de sumo? Perguntou Hillary. Eu fiquei séria. Hillary colocou o prato na minha frente, cheio de folhas. Não estou dizendo que comer coisas verdes seja ruim, mas isso para o resto da vida? Dizem que a vida é muito curta para se privar de certas comidas. Eu poderia morrer qualquer hora, e eu apenas comeria coisas pensando na quantidade de calorias isso iria me dar? Pode comer à vontade. Disse Hillary. Mas, se ficar muito cheia, vamos lá no banheiro. Disse Amélia. No banheiro? Estranhei para quê? Para vomitar, ora bolas. Disse Amélia. Fiquei de queixo caído. Ah, colega, deveria saber desde o início que vida de animadora de torcida não é fácil. Disse Hillary. Temos que aguentar o peso uma das outras na hora da pirâmide. Disse Lucy. Mas comer um sanduíche não irá. Ah, Madge, como é ingênua. Disse Amélia. Eu fiquei séria. Eu via que os rapazes populares, Gary, Adam e Tom estavam nem aí comendo um enorme hambúrguer duplo com queijo e bacon. Ah, mas por que só nós temos de comer isso? Perguntei. Ah, colega. Hillary aproximou-se do meu ouvido. Nenhum garoto na hora da intimidade vai querer apalpar banha. Disse Hillary. Na hora da intimidade? Perguntei assustada. Ops! Havia falado alto demais. Todos ficaram olhando para mim. SHHHH, disse Hillary. Foi mal, disse eu. Vamos para o banheiro, disse Hillary. Teremos mais privacidade, disse Lucy. Ok, disse eu. Rapazes, adoramos a companhia neste magnífico almoço, porém precisamos ir ao banheiro, disse Hillary. Fazer coisas que somente garotas entendem, disse Amélia. Sem problemas, disse Ada. Tchau pessoal, disse eu. Gary piscou um olho para mim. E eu fiquei meio que embaraçada. Vem logo, colega, disse Hillary enquanto me puxava pelo braço. No banheiro, eu vi, Lucy, Amélia e Hillary prenderam o cabelo em coque. Estranhei, naturalmente. Elas ficaram me olhando, como se tivesse com uma melancia na cabeça ou como se fosse um peixinho contra a corrente. Colega, não vai prender o cabelo? Perguntou Hillary. Por quê? Perguntei. Eu gosto de ficar de cabelo solto. Eu só prendo para dançar balé. Não vai querer sujar suas madeixas, não é? Perguntou Amélia. Sujar? Eu não estou entendendo. Disse eu. Elas me olharam estranho. Elas se aproximaram da pia, pegaram a escova de dente, viraram a ponta, onde se segura, e começaram a enfiar na boca. Eu finalmente entendi o que pretendia fazer. Sabe, não havia razão para elas fazerem isso. Elas eram bem magras. Eu acho que devo ter feito uma feição de assustada. E de nojo também, sabe, ver alguém vomitando? É nojento. Após que terminaram de vomitar, elas escovaram os dentes, soltaram o cabelo e retocaram a maquiagem. Eu fiquei séria. Como elas faziam isso, e continuavam assim, como se fosse algo natural?
Aprendeu, colega? Perguntou Hillary. Eu fiz que sim com a cabeça. Claro. Entendi perfeitamente bem. Disse eu. Ótimo, disse Hillary. Ah, Maddie, parece que está apaixonada por alguém. Disse Amélia. Eu, perguntei. Pelo Gary. Disse Lucy. Acho que entenderam errado. Disse eu. Não seja modesta, amiga. Posso lhe chamar de amiga, não posso? Perguntou Hillary. Claro. Por que não? Disse eu. Ótimo, amiga. Disse Hillary. Ele é um gato, admita isso. Disse Lucy. Bem, realmente ele é atraente, não vou dizer que não é, disse eu. Eu sabia que ela estava apaixonada, eu sabia. Disse Lucy. Achar alguém atraente não quer dizer que você ama esse alguém. Disse eu. Dá sim, disse Lucy. Bem, você acha que os pais de um filho ou filha, que diz que seus filhos são atraentes, amam dessa forma que está insinuando? Perguntei. Ela ficou silenciosa. De repente, o sino tocou. Gente, o sino acabará de tocar. Disse eu. Sabemos perfeitamente bem, amiga, disse Hillary. Não é melhor irmos para o ginásio? Ideia perfeita, disse Hillary. Bem, não era isso que ia dizer. Elas me puxaram e ficamos treinando e treinando os passos de líder de torcida. Elas me ensinaram tudo. Os saltos, como fazer a pirâmide, e o canto das animadoras. Os dias foram passando, eu passava mais tempo com os populares e as animadoras. Eu passei a ter um péssimo desempenho nas matérias escolares. Eu fui considerada a garota mais bonita da escola, todos pareciam gostar de mim. Já havia completado 16 primaveras. Bem, todos sabem perfeitamente bem que os populares são mais perversos e blá blá blá. Porém eu não era assim. Tentava ser gentil com todos. Mas os outros? Nem devo dizer. O principal alvo deles era aquele garoto que vi no meu primeiro dia de aula, com óculos grandes. Eu estava com seu livro do Star Wars até aquele momento. Pois sempre que tentava chegar perto dele, ele saía correndo e nem me escutava. Além de treinar muito como animadora, eu saía muito com meus amigos para o shopping, cinema ou shows. Eu chegava a perder muitas aulas ou chegar atrasada. Certo dia, eu ia pegar meu boletim com minhas notas, com a diretora Alice. Ela também queria conversar comigo. Eu entrei na sala da diretora. Bom dia, diretora Alice, disse eu. Bom dia, jovem Madeline, disse Alice. A diretora Alice estendeu a mão para a cadeira vazia. Deseja se sentar? Perguntou a diretora. Claro, obrigada, disse eu. Eu me sentei. Ah, eu soube que a senhora gostaria de conversar comigo, disse eu. Sim, sim, jovem Madeline, disse a diretora. A diretora pegou meu boletim e ficou olhando. Teremos de ter uma séria conversa, Madeline, disse a diretora Alice. Que conversa? Eu perguntei. A diretora Alice colocou o meu boletim com todas as minhas notas. Bem, eram quase F. Eu não fiquei nada feliz. Ultimamente suas notas estão muito baixas, disse a diretora Alice. Eu sei, disse eu tristemente. Eu não quero incomodar sua mãe, mas daqui a pouco você será reprovada, disse a diretora Alice. Eu estou ciente disso. Disse eu. Principalmente em matemática. Disse a diretora. Eu sei, mas eu ando ocupada treinando para o campeonato, e eu perdi algumas aulas. Disse eu. Jovem Madeline, sei que você deu um show na sua apresentação para a vaga de animadora de torcida. Mas, será animando torcida que você vai ser alguém na vida? Perguntou a diretora Alice. Não, disse eu. Sei que está empolgada, pois é considerada a garota mais bonita da escola, uma das populares, mas isso lhe ajudará na vida acadêmica. Ou no mercado de trabalho? Perguntou a diretora Alice. Eu fiquei pensando, ela estava completamente certa. Não, senhora, disse eu. Coloque suas prioridades em primeiro, minha jovem, disse a diretora Alice. Bem,
eu perdi algumas aulas, e acho que não vou mais poder correr atrás de algo que foi perdido, disse eu. Eu já sei a solução, minha jovem, disse a diretora Alice. A diretora Alice se levantou. Me aguarde. Voltarem em poucos minutos, disse a diretora Alice. Está bem, senhora, disse eu. A diretora Alice saiu. Na biblioteca da escola, havia um garoto chamado Benjamin Turner, que era aquele rapaz que acenei no meu primeiro dia de aula, e aquele que perdeu o livro do Star Wars. Havia muitos livros perto dele. Ele gostava muito de ler, sobre qualquer tema. Seja livro de inglês, matemática, história, geografia, ciências, biologia, física ou de literatura. Ele estava escutando a música de Swan Lake, Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Bem, ele gostava de ouvir música clássica. Ele estava lendo um livro de ciência. Quando de repente a diretora Alice apareceu. Finalmente te achei, bem, disse a diretora. Benjamin tirou os fones de ouvido. Eu suspeitei que estivesse aqui, disse a diretora Alice. Eu gosto de ficar aqui. Gosto muito de ler, disse Benjamin timidamente. Querido, achou seu livro? Aquele do Star Wars? Perguntou a diretora Alice. Infelizmente não, disse Benjamin. Quer que eu? Não, obrigado, disse Benjamin. Bem, eu posso lhe pedir um favor? Perguntou a diretora Alice. Claro, disse Benjamin. Tem uma aluna que está sendo quase reprovada, eu queria saber se você pode ajudá-la com as matérias. Disse a diretora Alice. Claro. Disse Benjamin. A diretora Alice beijou o rosto de Benjamin. Obrigada, bem. Disse a diretora Alice. Benjamin sorriu timidamente. Não precisa me agradecer. Disse Benjamin. Venha, eu que você a conheça. Disse a diretora Alice. Certo. Disse Benjamin. Benjamin pegou os livros e colocou na mochila e foi junto com a diretora Alice. Na secretaria, a diretora Alice chegou acompanhada de Benjamin. Quando ele viu que era eu, uma das populares, ele ficou tenso e olhava para mim com um certo pavor. Madeline, aqui está o seu professor. Quero que conheça Benjamin Turner. Disse a diretora. Era aquele garoto. Dessa vez não teria como fugir de mim. Eu estendi a minha mão e disse. Prazer em conhecê-lo, Benjamin, disse eu gentilmente. Ele me olhou com um olhar de assustado e depois apertou minha mão. Benjamin, essa é Madeline, aquela aluna que eu falei que quero que você a ajude. Disse a diretora Alice. Benjamin fez que sim com a cabeça. Vocês podem usar a sala ao lado que só tem algumas mesas. Disse a diretora Alice. Benjamin fez que sim com a cabeça. Podem se retirar. Disse a diretora. Nós saímos da sala da diretora e eu disse. Então, Benjamin, quando você pode me ensinar as matérias? Ele ficava me olhando com um olhar de medo como se eu fosse fazer alguma coisa com ele. Ele fez que sim com a cabeça. O gato comeu sua língua? Perguntei sem usar um tom elevado. Ele ficou sério. Você não sabe falar? Perguntei com um tom normal. Ele fez que sim com a cabeça. É mudo por acaso? Perguntei na brincadeira. Não. Disse Benjamin. Então essa é a sua voz? Perguntei na brincadeira. Benjamin corou. Não precisa ficar envergonhado, Benjamin. Tem uma voz bonita. Disse eu. Oh, obrigado. Disse ele. De nada. Então, quando podemos começar? Para você me ajudar com as matérias? Eu posso lhe ensinar as matérias. Quá. Benjamin, não gagueje, disse eu. Quá quando você que quiser, disse Benjamin. Pode ser depois das aulas, eu perguntei. Pode. Disse Benjamin. Que bom, até mais. Disse eu. Eu fui até o meu armário e peguei alguns cadernos e coloquei na mochila, e eu encontrei Gary. Bem, com o passar do tempo, ele parecia ter uma quedinha por mim. E aí, gata?
Tá a fim de tomar um sorvete depois da aula? Perguntou Gary. Eu adoraria. Disse eu só que. Só o quê, Mad? Perguntou Gary. Tenho um compromisso, disse eu. Que compromisso? Perguntou Gary. Estudar. Disse eu. Estudar? Por quê? Perguntou Gary. Bem, estou com notas muito baixas. E se não tomar uma previdência acabarei sendo reprovada, disse eu. Nós estávamos andando até que Hillary junto com Amélia me gritou e veio correndo. Oi, amiga. Olá, Hillary. Disse eu. O que estava falando com aquele otário? Perguntou Hillary. Eu franzi a testa. Que otário? Perguntei. Aquele imbecil de 4 olhos, disse Hillary. O que você estava falando com aquele imbecil de 4 olhos? Perguntou Gary. Era um interrogatório, como se o que eu tivesse presenciado ou cometido um crime. Gente, eu. Ele chegou a te tocar? Perguntou Gary. Não. Ele só. Amiga, não volte a falar com ele, disse Hillary. Senão acabará se tornando uma nerd babacão, disse Amélia. Quer ser igual a ele? Um chatão sabichão, perguntou Hillary. Mas ser sabichão não é uma coisa boa, perguntei. De jeito algum, amiga, disse Hillary. Mas. Não quer sair do nosso grupo, quer? Perguntou Hillary. Gente, ele só ia me ajudar com as matérias que estou sendo reprovada. Sabe, eu perdi muitas aulas me dedicando como animadora de torcida, disse eu. Tem de escolher qual é a sua prioridade, Mad, disse Gary. Não volte a andar com aquele babaca, ok? Perguntou Hillary. Se eu dissesse não, seria pior, então eu. Ok, disse eu. Nós continuamos andando. Se ele tentar aproximar-se de você, me chame, tá bem, Mad, disse Gary. Eu não entendia a do Gary. Ele muitas vezes era autoritário e nem éramos namorados. Eu o considerava como amigo, nada mais que isso. Eu também o achava atraente, não vou negar. Mas ele e eu juntos? Nunca. No refeitório, estávamos na fila para pegar o almoço. Amiga, lembre-se, nós não podemos comer açúcar, gordura ou qualquer carboidrato. Lembre-se, alface à vontade, disse Hillary, apenas coisas com pouca caloria. Eu sei. Disse eu. E se sentir-se cheia, não hesite em ir ao banheiro, sabe por que não? Perguntou Hillary. Sim, eu sei, Hillary, disse eu. Se quiser, tem um excelente laxante, disse Hillary. Laxante? Perguntei com um tom elevado. Hillary colocou suas mãos nos meus lábios. SHHH, disse Hillary. Oh, desculpe, disse eu. O laxante irá dar uma forcinha extra, disse Hillary. Mas Hillary, isso pode causar desidratação. Podemos acabar no hospital por isso, disse eu. Não vai acontecer nada, amiga, disse Hillary. Eu estava cansada de comer alface, ou shakes diet de morango, coisas que até podem não conter açúcar, mas o que contém de sódio. Nem sei por que ainda vende coisas diet. Sem falar nas comidas sem gosto ou com gosto artificial. E nós nos sentamos à mesa dos populares, que todos queriam se sentar conosco porque achava que era tudo de bom, mas não era, eles só falavam sobre a aparência das pessoas, sobre o cabelo das outras pessoas e adoravam falar dos outros por trás. Lúcia, você viu o cabelo da Shania? Perguntou Amélia. Vi, está um lixo, gargalhou Lúcia. Eu sei, ela tinha que ter vergonha. Disse Amélia. Ah não! Aquela nojenta da Viviane, ela se acha. Disse Hillary. E como, disse Lúcia. Ela precisa de uma cirurgia plástica para ver se melhora, disse Amélia. Nenhuma cirurgia plástica resolve essa cara feia dela, disse Hillary. E elas ficaram rindo. Era um saco, mas eu fingia que gostava porque eu pensava que eles eram meus amigos, mas Hillary, Amélia e Lúcia ficavam falando mal de algumas alunas só porque vários garotos ficavam dando em cima delas e Hillary, Amélia e Lúcia se achavam as garotas mais bonitas do universo. Não era somente as garotas. Os garotos também. Eles se achavam os gostosões.
A pior coisa é conversa de homenzinhos que se acham machões. Era um cheiro terrível de testosterona. Me dava até náuseas. Era como se estivéssemos numa passarela, e todos, sendo garoto ou garota, queriam brilhar na passarela. E pisavam em qualquer um, independente que fosse aquele que chamava de amiga. Ah, galera, vocês não sabem da maior, disse Amélia. O quê? Qual é o babado? Perguntou o Adam. A Courtney Davis vai fazer um show, aqui em Miami, disse Amélia. Todos os populares, menos eu, ficaram dando gritinhos, chamando a atenção dos outros que estavam lá, almoçando. Courtney Davis, eu amo você, disse Tom histericamente. Ela até tirará uma foto com quem pagar um pouquinho a mais, disse Amélia. Deus do céu, disse Tom. Seremos os maiores sortudos, disse Adam. Não podemos perder, disse Hillary. Quanto ela pedirá? Perguntou Gary. Libra cifrão 1000,00, por cabeça, disse Amélia. 1000 libras? Por que ela está pedindo libra? Ele nem é inglesa, e sim canadense, disse eu. Por que não pede dólar canadense? 1000 libras não é nada, Mad, disse Amélia. Isso é muito sim, Amélia, disse eu. Está sendo dramática, amiga, disse Hillary. Não estou não. Por que alguém daria isso, para tirar uma foto com uma tremenda desconhecida? Perguntei. Não é uma desconhecida. É a Courtney, Mad, disse Adam. Você por acaso sabe qual é a cor favorita dela? Sabe qual é a comida preferida? Você já conviveu com ela? Perguntei. Eles ficaram silenciosos. Então que show gostaria de ver, Madeline? Perguntou Adam. Ah, uma cantora que os fãs falam muito bem, que não recusa tirar fotos com fãs, ou dar autógrafos e que não pede nada para ser super fã, é a Jenna Martin. Jenna Martin? Aquela crioula? Perguntou Tom. Não me venha dizer que gosta daquela criolona, amiga, disse Hillary. Me perdoem, mas estão sendo racista, disse eu. O racismo é a imaginação e alucinação da cabeça das pessoas, amiga, disse Hillary. Mas a Jenna Martin é uma negra chata, disse Lucy. Ela lançou uma música maravilhosa, disse eu. Que nada, ela nem parece ser capaz de escrever ou compor uma canção, disse Hillary. Ela que escreve e compõe suas canções. Por acaso a Courtney Davis tem inteligência para isso? É muito fácil cantar uma música que outra pessoa escreveu. É muito fácil ficar famosa com algo escrito por outro. O verdadeiro talento sempre fica oculto, disse eu. Tá chata, Mad, disse Hillary. Eu? Perguntei. Você mesma, disse Hillary. Eu fiquei séria. Mas então, vamos lá. Que música essa Jenna Martin canta? Perguntou Hillary. Bem, seu hit saiu esse ano mesmo. Está sendo bem elogiada pela crítica, e ela foi indicada ao Grammy por esse hit. Se chama Beautiful and Perfect. Chato, disse Hillary. Ela vem com esse papo moralista, mas tenho certeza que já fez algum tratamento estético. Bem, ela não fez nenhum tratamento em suas madeixas, disse eu. Agora a Courtney Davis alisou o cabelo, arrumou os dentes. Sabe, não acho que existam pessoas feias, mas sim pessoas pobres. O dinheiro pode comprar tudo, inclusive a beleza. A única coisa que não compra é a verdadeira felicidade, amigos verdadeiros e o tão esperado amor. Credo. Deixa de ser babaca, amiga, disse Hillary. Eu fiquei de queixo caído. Como alguém que me chama de amiga diz, deixe de ser babaca? Mas resolvi não retrucar. Eu ainda estava comendo a salada apenas de alface. Hillary, Amélia, Lúcia, Tom e Gary levantaram-se. Mad, você vem? Perguntou Gary. Eu vou ficar. Ainda não terminei meu almoço, disse eu. Ok, disse Gary. Todos eles se retiraram, e eu fiquei lá. Eu olhei para meu arredor e vi o Benjamin, solitário, com um minigame. Fui até lá. Oi, disse eu. Ele se assustou. Desculpe. Eu não queria te assustar, disse eu. Tudo bem, gaguejou Benjamin. Eu posso me sentar, disse eu. Claro.
Disse Benjamin desviando o olhar. Por que você está sozinho aqui? Eu perguntei. Por que você está sozinho aqui? Eu perguntei. Por quê? Eu prefiro assim, disse Benjamin. Por que você não se senta junto com seus amigos? É melhor do que ficar sozinho. Disse eu. Eu não tenho amigos. Disse Benjamin. Eu fiquei um pouco sem graça. Oh, Benjamin, queira me desculpe, eu não devia ter perguntado, disse eu. Não, está tudo bem. Disse Benjamin. Se você quiser eu fico aqui para te fazer companhia. Disse eu. NNN não precisa, disse Benjamin. Eu insisto. Disse eu. Eu não quero te prender aqui, você pode ir com seus amigos. Disse Benjamin. Eu não queria incomodá-lo, e eu disse. Está bem, até mais. Disse eu. Eu fui até o banheiro e de repente Hilary, Amélia e Lúcia se assustam quando me viram pelo reflexo do espelho e Hilary perguntou. Madeline, o que está fazendo aqui? Eu vim escovar os dentes. Disse eu. Nos estávamos escovando também, nós vamos te esperar lá fora. Disse Lúcia. Está certo. Disse eu. Eu achei que elas com uma atitude suspeita, eu escovei os meus dentes, e encontrei Hilary e Cia no caminho. O sino tocou, eu estava indo para a sala até que Tom apareceu e disse. Madeline, você está indo para a aula? Por que, amiga? Perguntou Hilary. Minhas notas estão horríveis e eu preciso tirar notas boas. Disse eu. Eu acho que você pegou um vírus dos 4 olhos feioso e agora quer estudar. Disse Hilary. Não é nada disso. Disse Madeline. Voltou a andar com aquele babacão sabichão? Perguntou Gary. Eu não sabia o que dizer então eu inventei. Ele estava me dizendo que, para conseguir vencer o campeonato eu precisava ter uma ótima noite de sono, porque eu estava falando com uma professora que eu estava com insônia. É mesmo? Eu preciso parar de ficar saindo à noite e só voltar de madrugada bem bêbada. Disse Lúcia. Eu adoro chegar bêbado em casa. Disse Adam. Eu também. Disse Tom. Você nem precisa assistir à aula, cole de alguém que só tire a, disse Amélia. Eu nunca colei, minha mãe prefere que eu tire F consciente a um A colado. Disse eu. Ela está na guerra no Iraque, ela nem vai saber que você colou. Disse Tom. Ela está no Afeganistão. E eu nunca colaria. Disse eu. Eles me olharam estranho. Eu preciso ir, pessoal, já perdi alguns minutos e o professor Carlos é muito mal-humorado, principalmente quando um aluno chega tarde. Disse eu. Eu corri até a sala, e o professor Carlos me olhou com ódio. Senhorita Clark, isso é horas de chegar? Gritou o professor. Não. Disse eu. Eu tinha que deixar você fora de sala para você aprender a não chegar tarde. Gritou novamente o professor. Me desculpe, professor. Vou tentar chegar na hora a próxima vez. Disse eu. Acho bom mesmo. Disse o professor. Eu me sentei e fiquei assistindo a aula. Depois o professor Carlos disse. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre qualquer serial killer de algum filme. Está bem, professor Carlos. Disse todos os alunos. O sino tocou e todos os alunos saíram, inclusive eu. Eu fiquei na porta esperando Benjamin porque não ia ter outra aula. Ele finalmente saiu, e eu disse. Benjamin, você pode me ajudar com as matérias agora? Eu perguntei. Ele demorou a me responder. Eu susso, disse Benjamin gaguejando. Ótimo. Disse eu. Mas antes eu vou a um lugar antes, disse Benjamin. Está bem, disse eu vou te esperar na sala que a diretora Alice falou que nós podíamos usar. Disse eu. Está bem. Disse Benjamin nervoso. Eu entrei na sala, mas ele estava demorando muito, então eu resolvi dar uma espiadinha no corredor. Eu o vi em frente à sala dos professores. Ele estava falando com a diretora Alice. Tudo bem, perguntou a diretora Alice.
Tudo, disse Benjamin. Você está se dando bem com a Madeline? Perguntou a diretora Alice. Sim, disse Benjamin. Você está ensinando as matérias? Perguntou a diretora Alice. Eu ia agora mesmo, disse Benjamin. Então eu não vou lhe incomodar, disse a diretora Alice. Você sabe que não é nenhum incômodo, disse Benjamin. A diretora Alice sorriu. Eu não consegui ouvir nada, mas depois eu vi umas coisas muito estranhas. A diretora Alice abraçando Benjamin e logo em seguida beijando o rosto de Benjamin. Eu entrei na sala novamente e fiquei esperando. Ele chegou à sala e se sentou e ele tirou os livros da mochila e deixava cair o tempo todo. Depois ele gaguejava e ele se desculpava o tempo todo. Provavelmente deveria achar que eu era como os outros populares. Mas eu jamais faria algo do tipo com alguém que nunca me fez nada. Você está com DFI Culdadadades. Me desculpe. Disse Benjamin. Está tudo bem. Eu estou com notas horríveis em todas as matérias, principalmente em matemática. Disse eu. Eu sentia que ele estava com medo de mim. Eu segurei a mão dele e ele olhou para mim com um olhar de assustado. Pode ficar tranquilo, Benjamin. Não vou te xingar, bater ou insultá-lo, disse eu. Ele ficou sério. Não é isso e que. Eu sei que é. Eu sei do que as pessoas te chamam. Pode ficar tranquilo que eu não irei fazer nada disso. Disse eu. Ele ficou sério e depois começou a me ensinar matemática primeiro. Ele tinha parado de gaguejar. Nós ficamos lá por várias horas e eu estava conseguindo entender a matemática. E ele sabia explicar, ele explicava melhor que muitos professores. Depois já eram 16 horas e 20 minutos e eu disse: é melhor continuarmos amanhã. É mesmo. Disse Benjamin. Até mais, Benjamin. Disse eu. Até mais, disse Benjamin. Quando eu estava guardando as coisas na minha mochila eu vi o livro que estava comigo do Star Wars. Ah! Eu peguei o livro e dei para ele. Acho que isso lhe pertence, disse eu. Ele ficou bem feliz em rever seu livro. Eu procurei por toda parte, disse ele. Você gosta de Star Wars? Perguntei. Eu adoro, disse Benjamin. Eu já vi Star Wars, disse eu. E você gosta? Perguntou Benjamin. Não é ruim, disse eu. Ele sorriu. Bem, eu vou indo. A gente se vê, Benjamin, disse eu. Tchau, disse Benjamin. E eu fui embora. Ao chegar em casa, minha adorável babá, ou tutora como preferir, ficou me enchendo a paciência. Por que você demorou? Perguntou Glória. Eu estava ocupada, disse eu. Eu liguei para Hilary e ela disse que você não estava com ela, disse Glória. Eu estava resolvendo umas coisas, disse eu. Que coisas? Ela perguntou. Coisas pessoais. Agora eu vou para o meu quarto, disse eu. A Hilary pediu para que você ligasse para ela, disse Glória. Eu vou ligar para ela pelo meu celular, disse eu. Tá, disse Glória. E eu subi para o meu quarto, eu coloquei a minha mochila em cima da cama e fui e peguei meu celular e liguei para Hilary. Alô, ela atendeu. Oi, Hilary, sou eu, Madeline. A minha tutora disse que você queria que eu ligasse para você, disse eu. Oi, amiga. Eu estava preocupada, a sua tutora disse que você não tinha chegado, disse Hilary. Eu estava resolvendo umas coisas pessoas, disse eu. Eu queria saber se você vai vir na minha festa do pijama hoje à noite, perguntou Hilary. Claro, disse eu. Ótimo, amiga, disse Hilary. Que horas? Eu perguntei. Será às 19h00. Eu convidei a Amélia e a Lúcia. Não esqueça de trazer o pijama e saco de dormir, disse Hilary. Eu não irei esquecer, disse eu. Ótimo, vejo você hoje à noite, amiga, disse Hilary. E ela desligou.